O tema de hoje é as obras da carne. Continuando o que nós falamos nos últimos dias, a nossa carne nos leva a pecar e a nos afastar de Deus. O nosso tema está lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19, que vai mostrar todas as obras. Nós vamos ler novamente, que vai dizer assim: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Nós conhecemos isso. Sabemos que vai ficar de fora quem vive pela carne, quem não anda segundo o Espírito. E as obras que nós vamos falar hoje serão aqui a inimizade, porfias ou contendas, ciúmes e iras. A palavra inimizade que nós temos aqui, o original em grego, significa inimigo. Então, quando nós falamos aqui a respeito de porfia, nós estamos falando a respeito de inimigo. Então, aquela pessoa que tem um sentimento de inimizade contra outra pessoa. Então, a inimizade é um sentimento que está dentro da pessoa, onde você trata a outra pessoa como seu inimigo. E eu quero dizer para você, nós não somos inimigos uns dos outros. Nós temos um inimigo, que é Satanás com seus demônios. Mas as pessoas não são as nossas inimigas. E nós temos que tratar isso dentro de nós, porque é um sentimento que está em nós. Olha o que diz lá em Efésios, lá no capítulo 2, no versículo 14, que vai dizer assim, Efésios 2, 14. Porque ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Nós temos aqui um texto mostrando que Cristo, ele que arrebentou a parede da inimizade. Outrora nós éramos inimigos de Deus e passamos a ser amigos de Deus. Esse texto que nós vamos meditar está em Romanos, lá no capítulo 5. Romanos, no capítulo 5, versículo 10, que vai dizer assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então nós temos um texto dizendo aqui que Deus nos reconciliou. Outrora nós éramos inimigos dele, mas agora nos tornamos filhos dele. Então Deus não quer que nenhum dos seus filhos vivam na inimizade contra outras pessoas. E como eu falei, a inimizade é algo que está dentro de nós, é interior. E nós temos que arrancar esse sentimento de nós. A inimizade vai nos levar a contendas, que é um outro fruto, uma outra obra, melhor dizendo, da carne. O que é contenda? Contendas são brigas, disputas. Quando a pessoa tem alguém que ele trata como inimigo, ele começa a disputar e a contender com essa. Às vezes você fala assim, olha, mas não é minha inimiga não. Mas você vive uma vida de contenda. É quando você vive de maneira encrenqueira, brigando, atitude contra alguém que você tem inimizade. E isso não é algo que vem de Deus, porque Deus nos chamou para a paz e não para a contenda. Olha o que diz a palavra lá em Romanos, no capítulo 13, versículo 13, que vai dizer assim, Romanos 13, versículo 13, que vai dizer assim: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Nós não devemos viver em contendas. Não devemos viver em brigas, em disputas com as pessoas o tempo todo. Tem pessoas que estão brigando no trabalho, por posto no trabalho. Tem pessoas que estão brigando por cargo na igreja. Pessoas que estão brigando por posições, brigando quem é que vai ter mais likes. A nossa vida não é isso. Então temos que parar com essas contendas, porque isso vai nos afastar do reino de Deus. Nós temos ainda lá no fruto da carne algo muito complicado, que são os ciúmes. Então já falamos de inimizade, contenda, ciúme. O que é ciúme? É quando uma pessoa tem um sentimento doentio dentro dela. Ela não consegue confiar na outra. Mas por que muitas vezes não confia? Porque ela vê dentro dela aquilo que ela enxerga na outra. Ela enxerga na outra pessoa uma possibilidade de vir a trair. Então essa pessoa que ela está vendo dentro dela isso, uma vontade de trair, ela começa a enxergar na outra pessoa esse sentimento. Aí ela deve pensar dessa mesma maneira que eu penso. E não é assim.
Olha o que diz lá em Provérbios, lá no capítulo 6, versículo 34. Porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. O texto está dizendo que o ciúme, ele nos leva ao furor, à ira e à violência. Deus não nos chamou para ciúme. Quando eu tenho ciúme, eu quero dizer que eu não confio na pessoa. E um relacionamento sem confiança é problema. Então nós temos que pedir a Deus para arrancar isso do nosso coração. Que não haja no nosso coração esse ciúme doentio. Eu tenho que passar a confiar na outra pessoa. Você já imaginou, você não confia, a pessoa recebe a mensagem no telefone e você quer saber quem está falando, a pessoa não consegue andar e nem fazer nada porque você está preocupado com o que ela está fazendo. Temos que aprender a confiar e orar para que Deus venha guardar os nossos cônjuges. Devemos orar por eles. Outro sentimento que nós temos, na verdade, outra obra da carne, melhor dizendo, que nós temos é a ira. O que é a ira? A ira é a raiva. A ira é a raiva manifesta. E a ira, a Bíblia diz que nós devemos fugir da ira, não estar perto da ira. Temos que arrancar da nossa vida a ira. Olha o que diz lá em Efésios, lá no capítulo 4, versículo 31, que vai dizer assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Está dizendo que eu tenho que arrancar da minha vida toda ira. Uma pessoa irada, uma pessoa que está o tempo inteiro nervosa, é muito difícil de conviver. Ninguém aguenta. Uma pessoa que para ela tudo está ruim. Uma pessoa que arruma motivo para brigar o tempo inteiro. Nada que se faz está bom. Esse sentimento é ruim. Esse sentimento contamina as pessoas à sua volta e vai gerar na sua vida o inferno. E na vida das pessoas o inferno também. Então temos que arrancar da nossa vida essa ira. Em Efésios, aqui também no capítulo 4, no versículo 26, vai dizer assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O texto está dizendo, olha, você pode ficar irado, mas não peque. Como é que eu posso ficar irado e não pecar? É quando você fica irado só dentro e você não extravasa isso para fora. Se você deixar a ira sair para fora através de ações ou de palavras, você vai cometer pecado. Você vai dar lugar ao diabo e o diabo vai entrar para destruir a sua vida e a sua família. Então arranca todas essas obras da sua vida. Arranca a inimizade, arranca a contenda, arranca o ciúme, arranca a ira, porque isso não é a vontade de Deus para você. Ele quer que você tenha uma vida tranquila e mansa. Amém? Eu quero orar por você e pela sua família. Pai, eu quero apresentar em tuas mãos o meu irmão e a minha irmã. Eu quero clamar, Pai, em favor deles. Que o Senhor venha arrancar toda a obra da carne do coração deles. Que não haja nenhum sentimento de inimizade contra ninguém, mas que haja sentimento de amor, de amizade. Que não haja contenda, brigas nessa casa, nessa família. Que não haja, Pai, ciúmes, porque o ciúme doentio não vem do Senhor. Bom é ter zelo, cuidado, mas ciúme doentio não vem do Senhor. Arranca também, Pai, todo sentimento de ira, dê sabedoria, dê entendimento a meu irmão, a minha irmã, para que venha agir com sabedoria, que eles não venham dar lugar ao diabo, vivendo pela carne, cometendo pecado. Porque é isso que Satanás quer. Ele quer uma brecha para entrar na família e destruir tudo. Dá sabedoria aos teus filhos, Pai, para que venham vencer as artimanhas de Satanás. Eu oro por essa casa, por essa família, para que a tua bênção, a tua paz, a tua graça, a tua provisão esteja nessa família, em nome de Jesus. Amém, queridos.